Mais 2 minutos, 9 horas mais 2 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Insight pela sua rádio Pelotense AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, e eu já incluo o Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas, embora todos nós somos de Freitas, mas não somos parentes, né? Bom dia, doutor Nilton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Na direção-geral da rádio, doutor Paulo Góes, a doutora Luciana Marcos na direção executiva, lá nos transmissores, né? Tones Alves, aqui na técnica, Rubens Silva. Muito bem, nós também estamos direto no Facebook, né? Até uma experimentação que nós estamos fazendo no programa. Hoje com a imagem, né? A gente sempre coloca o programa, mas a imagem, né? Antes o programa gravado, atualmente online a imagem. Exato. Quando eu chegava na rádio, uma pessoa ligava e dizia assim para mim, né? Que ele sofria bastante de insônia, né? E carregava as preocupações para a cama, e é comum isso, a pessoa, né? Tem preocupação financeira, ou preocupação com o trabalho, enfim, e custava dormir, dificuldade de dormir. E aí ele foi orientado a botar um fone de ouvido, uns sons de mar, de água, né? E tem feito isso e tem conseguido êxito de um bom sono, né? Os barulhos da natureza. Eu até particularmente eu tenho um CD, né, que faz isso, bota músicas bem suaves, né, com fundos musicais e com água. Realmente é relaxante, né? Mas a pessoa chegar a esse momento de fazer a utilização disto, né, para conseguir dormir, né, além disso, pode-se fazer alguma outra coisa? Bom, a insônia está relacionada com várias coisas, né, Leandro? Uma delas pode ser a questão da preocupação. Uma pessoa preocupada economicamente, preocupada com a saúde, preocupada com a família, etc., é uma pessoa que, de alguma maneira, vai ter uma certa dificuldade para induzir o sono. Por quê? Porque o psiquismo humano, ele não se desliga durante o dormir, ele segue tão ativo quanto durante a vida de vigília, a vida acordada. E essas questões todas que preocupam o indivíduo durante o dia, à noite seguem incomodando, seguem preocupando. Então, isso faz com que o indivíduo não consiga dormir. A atividade noturna, sobretudo através do sonhar, os próprios pensamentos que seguem acontecendo durante o dormir, fazem com que o indivíduo não consiga ter a paz necessária para se entregar. Então, o próprio psiquismo se defende, digamos assim, dos estímulos que acontecem durante o dormir, mantendo o indivíduo em alerta, em atenção. Então, a insônia nada mais é do que um alerta psíquico. Sim, mas quando nós estamos com muita preocupação, né? E aí entra o sonho, entra essa questão do consciente e inconsciente, como Sim. Algumas vezes nós abordamos, né? Sim. Mas nós temos uma preocupação, alguma preocupação simples com o trabalho, né? Alguma definição que a pessoa tem que ter, né? Aí vai para a cama, né? E aí tu tens uma negociação entre o consciente, que está vivo aquilo ali no teu consciente. Sim. Mas ao mesmo tempo tu precisa descansar, né, doutor? Sim. Quem é que faz tu descansar? É o consciente ou o inconsciente? Bom, na verdade estás falando de uma transação que existe dentro do psiquismo humano para que o indivíduo consiga conciliar as necessidades internas com as necessidades externas. Por internas eu quero dizer a nível mais inconsciente, e por externas as mais conscientes. O indivíduo, para dormir, ele tem que se entregar para o sono, ou seja, ele tem que perder a consciência de alguma forma, mas ele só perde a consciência se ele tiver a segurança, e quando eu digo ele, me refiro ao psiquismo, somente se ele tiver a segurança de que as forças se manterão equilibradas dentro do psiquismo do indivíduo durante o dormir. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa esteja preocupada com o dinheiro, tão em moda atualmente, que essa preocupação gere uma angústia e essa angústia desperte dentro do sujeito
experiências ou vivências da história de vida dele, onde ele passava por necessidade, ameaças de que o pai não teria dinheiro para sustentar a família, preocupações de se manteria na escola ou não, ou de a família teria que se mudar para o interior para buscar uma forma economicamente mais adequada de sobreviver ou abandonar a escola, ter que sair. Veja, medo e incerteza. Bom, que o atual vai buscando, se vinculando, se associando com outras ameaças da história de vida do sujeito. Ora, quem é que não teve ameaças na história de vida, desde a concepção até a vida atual? Ameaças nós temos no cotidiano. Aparentemente ninguém dá bola, mas elas ficam armazenadas dentro do nosso inconsciente, em algum momento são associadas. Para um adulto, uma ameaça, digamos, um medo de ficar no escuro pode não representar nada, mas para uma criança de 3 aninhos de idade pode ser tudo. Então isso, no seu contexto, tem um peso afetivo muito grande, e esse peso afetivo é o que vai depois ficar associado com a ameaça econômica atual. Então, o que vai tirar o sono do sujeito o gatilho da situação é a ameaça econômica atual, mas o que vai fazer um grande volume de preocupação e de ameaça a nível totalmente irracional e inconsciente é com que isso vai se associar dentro da cabeça do sujeito. Então, essa é a transação que o psiquismo encontrou ao longo de milhares de anos, no sentido de poder encontrar formas de que essas preocupações internas possam se expressar na consciência durante o dormir, sem que o indivíduo se acorde. Aí nós temos a formação do sonho, para dizer de uma forma muito simples e direta. Agora, doutor Newton, quando o senhor fala nisso, a ameaça, né, é o medo. Né? Sim. O que move é o medo. Sim. Quer dizer, ao inconsciente, ele tem a leitura do medo em si, né, ou de mais detalhes daquilo que se passa. Não, o inconsciente não faz essa leitura, digamos assim, da percepção do medo. O inconsciente tem a cena, tem a situação, tem o que é traumático, o que foi traumático para a cabeça do indivíduo, seja na vida adulta ou na vida infantil. A qualidade do sentimento é uma ação do consciente, ou seja, é preciso que o indivíduo, a atenção do pré-consciente, que é uma parte da consciência, digamos assim, que a atenção é colocada em determinada situação, perceba e sinta e qualifique aquele sentimento que estava fechado a 7 chaves dentro da cabeça do indivíduo. A partir daí nós temos a percepção. Se o inconsciente tivesse a capacidade de expressar e sentir a todo tempo o que está armazenado dentro dele, nós teríamos a loucura, nós iríamos à loucura permanentemente, porque nós temos toda a história da humanidade para a humanidade dentro de nós. A nossa história intrauterina, pós-uterina, a história da humanidade para a humanidade fechada a 7 chaves dentro de nós. Se ela pudesse sentir em termos de qualidade, se o inconsciente pudesse sentir em termos de qualidade e intensidade, ninguém aguentaria. Teríamos vivências de dinossauros, vivências de terremotos, de catástrofes, de guerras desumanas, mortes. Nós não conseguimos estar conosco, mas nós não estamos com isso toda hora na nossa mente. Porque o psiquismo humano encontrou uma forma de lidar com isso também ao longo dos milhares e milhares de anos. Ele desenvolveu a capacidade de tirar o afeto da situação traumática. Então, se nós temos uma situação conflitiva guardada dentro de nós, o afeto só vai se juntar a esse fato no momento que nós tomarmos consciência. Então, enquanto nós não tomarmos consciência, enquanto nós não olharmos para aquilo e linkarmos com o nosso arquivo. Aí está. Né? Nós não vamos sentir. Foi uma forma que o psiquismo humano encontrou de sobreviver, senão seria incompatível com a vida. Isso se faz muito, eu acho, Nilton, também, até na própria comunicação de uma forma geral. Então, quando tu traz algum tema, né, e aquele tema começa a ficar pesado, tu sai para outro lado. Sim, né? tira o afeto. Porque tu tira o afeto. Né? Exatamente. E em outras situações, até no telejornalismo, por exemplo, se tu tens uma série de notícias trágicas, bom, tu coloca alguma coisa que dá uma certa curiosidade ou um jocoso, tu quebra, né? Mas tu também, de certa maneira, essa defesa, nós fazemos isso internamente, né? E essa estratégia, é uma função psíquica, essa estratégia que você faz pensada, ela muitas vezes é quase que alienante. Ou seja, distrai o teu pensamento, né, para que aquilo que é mais importante tu não percebas.
Porque seria intolerável para o indivíduo se tivesse que viver tudo intensamente e de forma imediata. Por exemplo, as pessoas em casa vão entender isso com facilidade. Se uma pessoa assiste um assassinato, vê a cena da pessoa baleada, sangrando, caindo, fazendo a parada cardíaca, uma cena traumática, violenta, impactante, que tem o afeto. O afeto está associado ao fato. Agora, se ela chegar em casa e contar essa cena para uma outra pessoa, a pessoa só vai ter a descrição da cena, mas não vai ter o afeto. O afeto vai ter somente o que ela vai passar através das suas vivências, mas o indivíduo não vivenciou. É como assistir um filme. O indivíduo pode assistir um filme, tem algum tipo de emoção relacionado com outras, por associação com outras coisas que ele tem dentro de si, mas ele consegue separar que aquilo é só uma cena de filme, não é uma realidade. Enquanto que o indivíduo que está na realidade, ele é invadido pela emoção e o impacto traumático é infinitamente maior. Então, essa é a diferença entre ter o afeto e não ter o afeto. Então, o psiquismo se especializou para poder guardar dentro de si, no seu inconsciente, uma infinidade de situações históricas, atuais e pré-históricas da história do indivíduo ancestral, humanas e pré-humanas. Ele foi obrigado a retirar o afeto. Dessa maneira, ele pode armazenar como livros, contos complicados, complexos, em instantes um ao lado do outro, mas o indivíduo lê, sabe que aquele livro está ali, sabe o conteúdo do livro, mas não tem o afeto, então ele não se impacta, ele não vive atormentado, ele pode deitar e dormir. Quando é que o indivíduo não consegue deitar e dormir? Quando o fato está ligado ao afeto, ou seja, o afeto, a atenção está olhando e qualificando. Agora, Nilton, minha filha, pelo menos assim, eu já também passei por situações assim, né? E puxado pelo ouvinte, mas eu imagino que também acontecesse com ele a mesma coisa. Quando tens um pensamento ruim sobre algo, né, aquilo parece que atrai outros pensamentos também negativos. Sim, né? por associação. Então, quer dizer, tu acionou aquele arquivo, vou dizer, né, que te remete ao medo, né? Sim. E junto com isso, tu associa outras situações que às vezes não estão ligadas, né, mas te retoma a tua lembrança. E te incrementa o teu medo, né, Nilton? Exatamente assim. Então, e aí tem uma utilidade pública nesse teu comentário. É importante que as pessoas em casa saibam que se nós nos associarmos, nos ligarmos ou tivermos acesso a coisas ruins, o resultado é que essa coisa ruim, por associação, vai buscar outras situações ruins dentro de nós, que estão lá dentro do porão, no inconsciente, digamos assim, vai tender a trazê-las para a superfície. Fica naquele departamento, né, que só tem coisa ruim. Isso vale para os amigos ruins, para os passeios ruins, para as más atitudes, para os maus pensamentos, para as coisas desagradáveis que nós fazemos ou que são feitas para nós. Toda vez que nós tivermos uma atitude negativa, ela vai se associar e vai se multiplicar através do negativo. Do negativo não sai o bom, digamos assim. Essas coisas se multiplicam, pelo menos assim, começa a aguçar a curiosidade, né, Nilton? Às vezes tem aquela pessoa que ela é de mal com a vida, né? Mas ela tem seus amigos que gostam, ou aceitam, né? Ou parece que precisam estar perto de alguém que é contra tudo e contra todos, né? Sim. Aquele tipo de pessoa que assim é rancorosa, não gosta de nada, não está satisfeito com nada. Mas tem pessoas que gostam de estar junto com ela. Ou seja, parece que essas pessoas que estão junto com ela gostam de estar no meio desse departamento, vou dizer assim, de arquivos ruins. Algumas sim, e outras, apesar da parte ruim, conseguem acessar o melhor. O contrário do que nós dizíamos antes, ou seja, o negativo chamando o negativo, é o positivo chamando o positivo. Então, quanto mais nós qualificarmos as nossas vidas e as nossas relações, e aqui é muito importante, novamente, de utilidade pública, para os pais em casa, é muito importante tratar bem os filhos, porque dessa forma nós estamos povoando eles por dentro com as melhores coisas positivas, que nós vamos, que vai ser o motor da vida, o combustível da vida. São as coisas boas. Então nós, na medida que tratamos bem, criamos bem, dizemos coisas boas, associamos com coisas boas, impulsionamos para coisas boas, estamos colocando um combustível de boa qualidade dentro dos nossos filhos para que eles deem certo na vida. É uma estratégia barata e muito legal e que funciona.
na prática para todo mundo, independentemente de cor, de dinheiro, classe social, etc, etc. Tratou bem, vai gerar bons resultados. Tratou mal, vai gerar maus resultados, por definição. Então, mas apesar disso, tem pessoas que, ainda que com alguns comportamentos estranhos, conseguem fazer com que outras, apesar das suas más ações, consigam detectar o que ela tem de melhor, porque ninguém é só ruim. A mistura dentro de nós de coisas boas e ruins não é pura, ou melhor, não é pura, portanto existe uma mistura, ora mais, ora menos, ora mais coisas boas, ora menos coisas boas, e aqui nós temos a mistura do instinto de vida e de morte, para falar mais em termos psicanalíticos. Não existe puro instinto de morte. Puro instinto de morte é a morte. Quando o indivíduo morre, ele fica tomado, dominado internamente pela instintividade de morte. Mas também não existe puro instinto de vida. Ninguém é tão bonzinho, ou é super bonzinho, a ponto de ser só bonzinho. Não existe isso, porque mesmo para ser bonzinho, ele tem que ter atitude complicada. O indivíduo, para fazer um churrasco, convidar os amigos, ele precisa aceitar que vai comer carne. Aquela carne vem de um animal vivo, que foi morto, e matar um animal não é uma atitude tão boazinha assim, ainda que o fim último seja alimentar um ser humano, cortar uma árvore, fazer a madeira para fazer a tábua, para construir a residência que vai aquecer e manter as pessoas, também não é uma atitude muito nobre, na medida em que nós estamos matando um ser vivo, mas com um objetivo maior de salvar outros tantos. Então, sempre existe uma mistura de vida ou morte nas nossas atitudes, não existe vida pura. Me digam uma só atitude que implique só vida. Mesmo as funções fisiológicas que estão diretamente relacionadas com a vida, o respirar, por exemplo, isso implica em internalizar o oxigênio, mas em descartar o monóxido de carbono, que também não é bom. Destrói nós temos que colocar alguma impureza no ar. O tempo todo nós agimos assim, com impurezas no ar. Vamos seguir na metáfora. Porque nós precisamos. Da vida. A vida é assim. Então, ninguém nem o Papa, nem Deus conseguiria ser puro instinto de vida. Por definição, instinto de vida e instinto de morte. Ou seja, claro, algumas pessoas são infinitamente mais bondosas que malvadas. Essas são as boas pessoas, que de repente se enquadram, essas pessoas que nós admiramos mais. Mas é importante deixar uma margem para as coisas ruins. Isso vale para nós, para não nos auto-idealizarmos e acharmos que somos o suprassumo da saúde mental, e vale para os outros, evidentemente, no sentido de nos defendermos e até termos uma certa paciência, encontrarmos um jeito de conviver com o outro, sabendo que mesmo assim o outro tem coisas ruins. Isso é legal e tem, novamente, uma utilidade para casa, para as pessoas em casa. Por quê? Porque algumas pessoas partem do princípio de que se a pessoa tem alguma coisa de errado, não serve para amigo. Ou não serve para parceiro, ou não serve para pai dos filhos, ou mãe dos filhos, etc, etc. E essa pessoa vai ficar na mais pura solidão, porque não existe essa pessoa. O que nós temos que fazer, em todo caso, é nos especializarmos em detectar que coisas ruins as pessoas têm, que coisas boas elas têm. Se dentro de uma escala de valores a pessoa tem alguns aspectos negativos, mas que nós podemos descartar, nos defendermos e que olhamos, percebermos e não ficamos à mercê deles, mas sim podemos nos defender de forma adequada, podemos estar com essa pessoa. Tem pessoas que são boas para fazer churrasco, tomar cerveja, outras pessoas que são boas para fazer negócio, mas são muito chatas, não dá para convidar para uma festa. Tem pessoas que não são honestas, não dá para fazer negócio com elas, mas são divertidíssimas numa festa, sempre e quando não deixa a carteira perto. Bom, nós temos que olhar ao nosso redor e ver o que dá para ter com cada um. Se nós quisermos ter essa relação perfeita, meia uterina, assim, fetal. Nós vamos muitas vezes na vida acabar nos enganando, né? Mas também esses enganos servem como experiência e não, eu acho que para excluir de vez, né, determinados perfis, né, Newton? E sim colocá-los dentro daquilo que pode chegar, tá? Não ultrapassar aquilo que pode chegar. Aí é onde entra a escala de valores. Se na minha escala de valores, por exemplo, a honestidade é uma coisa muito, 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 muito importante, bom, certamente um amigo desonesto não vai servir para estar comigo. Ele pode ser um conhecido, ele pode até ser um amigo distante. Mas a distância vai ser de acordo. Né? Então, aí eu vou selecionando. Mas isso vai do gosto, da cabeça de cada um. Mas também quando as tuas escolhas demonstram quem tu és.
tu te aproxima daqueles que são mais, né, semelhantes a ti. Tu imagina ser. Já dizia na Bíblia, né? Me diz com quem andas e eu direi quem és. Tem uma realidade, né? Não, com certeza. Verdadeiro, né? E daí vem o ditado que às vezes nós usamos aqui de que o diabo junta, o Deus cria, o diabo junta. Ou seja, as pessoas se reúnem por afinidade, mas não tem como ser diferente, porque justamente é assim que acontece, nós afinamos nas coisas boas e nos afinamos nas ruins. Até não misturando questões de religiosidade, né, Nilton? Mas a gente tem a ideia, né, que a perfeição é a nossa visão divina, né? E que nós queremos nos aproximar dela, né? Quanto mais próximo, né? A perfeição seja, né, a visão divina. Mas parece que o homem é um bicho que nasceu para não dar certo. Já dizia um professor meu, né? Porque é difícil tu não ter alguma coisa, né? É difícil, né? Ou alguma, nem que seja uma neurose, mas a gente tende a ter, né, alguma coisa. Tu vai guardando algumas sequelas ao longo da vida, né? Olha, se Deus fosse perfeito, não teria criado o homem tão torto. E foi criado a sua imagem e semelhança, né? É obra da sua capacidade. O que para mim é muito bom, porque de alguma forma coloca esse pensamento divino num lugar mais terrestre e permite as pessoas se relacionarem de forma um pouco mais cuidadosa, ou seja, não esperar tanto, já que o indivíduo também tem algumas falhas, e fazer a sua parte, evidentemente, para quem quer ser religioso. De qualquer maneira, o ser humano está muito mais próximo do mundo animal do que do mundo humano. A palavra humana nem sequer tem que ver com a questão da humanidade, isso aí foi um termo que inventaram, não sei qual é a origem, já busquei infinitas vezes, já conversei com muitas pessoas, é mais uma classificação antropológica, digamos assim, do que uma definição em função das qualidades e virtudes do ser humano. A questão humana, nós não somos tão humanos quanto o sentido do dicionário, nem perto disso estamos. Basta abrir os jornais, ver os noticiários, onde é que está a capacidade humana ou humanitária do ser humano. Algumas pessoas lá que outras têm essa atitude, mas o ser humano, via de regra, como raça, é tão animal quanto qualquer outra espécie. Isso é importante dizer assim e dessa forma, porque desta maneira nos autodesidealizamos, ou seja, na medida em que nós vamos achando que nós somos lindos e maravilhosos, e que crescemos muito e confundimos o desenvolvimento tecnológico com a capacidade de amar, por exemplo, do ser humano e consequentemente as funções humanísticas ou humanitárias que todos nós deveríamos ter, quando confundimos uma coisa com a outra, nós perdemos nos conceitos. Claro. Eu necessito fazer o intervalo comercial, né? Mas eu achei até encaminhando uma outra questão para quem está nos escutando no rádio, né? Nós temos aí uma situação, né, de sono que às vezes você, né, aquilo ali lhe persegue, né? Mesmo tendo plena consciência, você colocou a cabeça no travesseiro, né? Parece que aquilo retoma, né? Retomou. Sim. Você faz isso muitas vezes com algum medicamento para tentar conter. Sim. Né? Agora, algum exercício, alguma outra forma de buscar com profundidade dentro da própria psicanálise, né? Para que a gente consiga se entender e não haja necessidade de buscar alguma coisa externa, né, que faça mudar isso aí. Se é possível, né? Mas depois do intervalo comercial. Hoje ainda conosco o Dr. Gustavo Gonzalez Real, que é médico de oncologia, de gastroenterologia, né? E também já está conosco em breve. Vamos ter umas mensagens gravadas e voltamos na sequência. Nós vamos para quem está online. Conosco, né, online, né, a gente sempre, né, sugere, né, as pessoas que queiram colocar alguma pergunta, né, fazer contato conosco via Facebook, via telefone. O Dr. Gustavo está chegando, vamos chegando, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? A gente sempre reproduz, né, a parte de psicanálise via Facebook também, né, e não a outra parte, né? A parte de sempre com outros médicos que também nós convidamos para o programa, né, Nilton? É verdade, temos um ou dois blocos de psicanálise e
depois a terceira parte, normalmente, de medicina geral, digamos assim. Claro. Ainda um dia talvez Ainda possa que fazer esse tipo tema não falta, porque tema nós não temos falta. uma facilidade enorme para conversar e, de qualquer maneira, as pessoas em casa nos acompanham e têm manifestado interesse naquilo que a gente faz. Doutor Gustavo, eu vou lhe dar bom dia depois, na hora de que a gente, né, vai ter uma Perfeito. questão da radiofonia, né? Mas quer ver algo que linka muito, né? É a parte gastro, né, com a parte Com certeza. psicanalítica, né? Com certeza. Certamente. Isso a gente vê no dia a dia, na prática, né? E é relatado. O aparelho digestivo tem uma forte relação com a parte do sistema nervoso, né? Isso não é mito, não, é uma realidade. Aliás, o aparelho digestivo, né, ele linka com psicanálise, ele linka com o processo alérgico, né? Como sofre também a parte... Exatamente. As alergias alimentares e também, na verdade, na área da gastro, também as intolerâncias alimentares que os pacientes têm. Isso é um tema novo, tem se discutido cada vez mais. Mas os nossos sistemas, né, eles são ligados, né, parecem em boas ligações, né? Bom, a rigor nós separamos por questões de necessidade de estudo. Todo o corpo humano é um só, do emocional ao orgânico, tudo funciona de uma maneira só. O emocional está diretamente relacionado com todos os órgãos, com todas as atitudes, os pensamentos, os desejos, as situações complicadas da vida de cada um vai se manifestando. Uma pessoa muito angustiada, por exemplo, pode ter uma taquicardia, uma sensação de que vai infartar, pode ter uma úlcera, ou pode ter uma gastrite, ou pode ter uma esofagite de refluxo, porque não consegue segurar os seus conteúdos, vamos dizer dessa forma, para que as pessoas nos entendam em casa. E aqui nós estamos conversando no intervalo, né? E ao mesmo tempo é o psiquismo se manifestando através do corpo, ou o corpo se manifestando através do psiquismo. O indivíduo tem um AVC, um derrame cerebral encefálico, que é cheio de limitações, ou um Parkinson, por exemplo, que determina que ele não possa mais jogar o tênis, não possa mais fazer a corrida, não possa mais dirigir. Isso bate na vida da pessoa, transtorna a pessoa, então vai ter consequências emocionais que, por sua vez, vai interferir em outros setores. Então, tudo é interligado. Nós separamos porque é muito grande para estudar, já são subespecialidades já. Eu tenho falado com a Luciana Marcos, né, que é diretora da rádio, né? Isso aqui é o futuro do rádio, com a imagem, né? Que hoje o Facebook permite, né? A gente já tinha feito essa experiência antes numa TV, né? Tivemos até a noite em bar, em café. Eu vou confessar ao nosso ouvinte e telespectador, aquilo me fazia um problema, que a gente, né, acaba, né, eu sempre fiz rádio, nunca fazia televisão, né? E acabei, fizemos 3 anos e meio nessa base, né? Mais ou menos. O programa, né? Bom, aí ficamos só no rádio hoje, né? Faz anos isso, né? Faz anos isso. Agora voltando às imagens. Mas, bom, a tecnologia se impõe e falávamos da questão do ser humano, o desenvolvimento tecnológico é muito grande na espécie humana. O ser humano, enquanto ser, não é tão desenvolvido assim. Temos incapacidades nós achamos. Nós confundimos o celular com a nossa capacidade, digamos assim. De repente, os celulares são melhores do que nós, enquanto possibilidade de satisfação e realização do desejo dos outros e do nosso mesmo. Nós somos muito limitados no sentido de enxergar o outro, observar o outro, nos colocarmos no lugar do outro, vivermos, impedirmos a dor do outro e assim sucessivamente. De qualquer maneira, a tecnologia vem e nós somos obrigados a concordar que temos que seguir atrás dela, né? Temos que incluí-la. Sim. O futuro do rádio seguramente vai ser... Estamos retornando, né? Estamos retornando com o programa Insight. Hoje, né, o Dr. Newton, a gente abordava a questão do sono, até provocado por um ouvinte, né? E, aliás, o ouvinte pode nos encaminhar perguntas, o próprio telespectador, vamos dizer assim, pelo Facebook. Para nós, sempre as sugestões são oportunas, né? E a gente falava sobre a questão do sono, né? Quando a gente tem dificuldade, parece que a gente vai deitar, né? E as coisas se somam, né? Ali naquilo se somam outras, né? E como é que a gente conserta isso? Alguns com medicamentos. Esse cidadão que me ligava dizia que colocava um som, né, de efeitos naturais, com a água corrente, outras situações, né, que relaxam.
Mas o problema está lá dentro, né? Isso é um periférico. Como é que a gente resolve para que a gente, né, não sofra mais desse problema? Então, é correto. O que o ouvinte colocou é absolutamente certo. Nós temos que, para induzir o sono, ou seja, para que o sono aos pouquinhos venha e tome conta dentro de nós temos que criar condições externas e internas. As condições externas, nós baixamos os sons, baixamos as luzes, colocamos roupas confortáveis, vamos para a cama, assumimos posturas ou posições até fetais, muitas vezes, recriando situações bastante confortáveis, para que o mundo externo vá desaparecendo lentamente, os estímulos externos, e eu vou fazer um parênteses para o ouvinte nos acompanhar e já volto para a questão. Nós temos estímulos que são considerados externos e internos. Os externos é isso tudo que nós estamos vendo, as notícias, as luzes, os sons, a vida, as preocupações, etc, etc, que nós podemos cortar ou diminuí-los durante a tentativa do dormir, nos colocando na peça, baixando as luzes, os sons, tomando atitudes mais regressivas e nos sintonizando, digamos assim, com a retirada disso. Mas nós temos depois os estímulos internos. O psiquismo durante o dormir, ele segue ativo, como eu dizia há pouco, e muito ativo. Os pensamentos seguem ocorrendo exatamente como na vida de vigília, as situações traumáticas, as histórias, coisas boas e ruins da nossa vida seguem fazendo pressão para chegar na consciência. Então o psiquismo tem que encontrar, e encontrou ao longo de milhares e milhares de anos de desenvolvimento, formas de manter isso também acalmado, tranquilo dentro de nós. Então, de que forma ele conseguiu fazer isso? Primeiro, tirando a atenção, tanto do mundo externo quanto do mundo interno. Só que quando ele tira a atenção é uma função egóica do ego, da parte pré-consciente do ego, que é uma parte que está ligada às percepções, digamos assim, do mundo interno e do mundo externo. É quando nós olhamos. Vamos fazer um parêntese para as pessoas nos acompanharem em casa. É tudo muito complexo, então nós temos que ir por partes. Quando nós andamos na rua, o nosso psiquismo está o tempo todo vendo muitas coisas. Os nossos olhos veem, o nosso psiquismo registra tudo que vem como se fosse um backup de um computador. Acontece que nem todas essas coisas nos chamam a atenção. Nós só vemos aquilo que a nossa atenção se foca. Então é uma buzina, um acidente, é uma pessoa bonita, é um comentário, uma voz que passa do nosso lado, etc. Uma paisagem bonita que de repente a atenção, que é uma função pré-consciente, do ego pré-consciente, vai colocando e chamando a atenção, como se fosse fotografias. Isso quando a pessoa está filmando e de repente para e capta uma imagem e dá um slow e segue adiante, capta de novo, e segue adiante, capta de novo. Então a atenção faz exatamente isso. Nós estamos gravando permanentemente 24 horas por dia, durante o dormir e a vida de vigília, e de tempos em tempos vemos fotografias daquilo que está sendo gravado, que nos chama mais atenção. Então essa é a função da atenção. Assim nós estudamos, assim nós acessamos a nossa memória, etc, etc. Acontece que quando nós dormimos, essa atenção é fácil de tirar. Botamos uma musiquinha baixinha, ou não botamos nada, apagamos as luzes, e aí nós conseguimos racionalmente tirar a atenção. Agora, como nós tiramos a atenção do que está dentro de nós, se o que está dentro de nós está fazendo força para aparecer na consciência, que é a força. Sim, no dia a dia nós temos uma certa complexidade, quer dizer, aquilo que nos faz mal, mas é aquilo que nos chama a atenção, o que nos atrai. Também, o bom e o ruim. Acontece que dentro de nós temos uma parte do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é dividido em duas partes. Uma parte que nunca teve consciência, digamos assim, que é o inconsciente propriamente dito, que é onde está a história humana, da humanidade, da pré-humanidade dentro de cada um de nós, que vem no código genético, e nós só temos noções disso através de alguns sonhos ou de algumas atitudes bizarras que algumas pessoas têm. A história dos nossos ancestrais, por que um netinho, 2, 3 gerações depois, nem conheceu o avô, nasce, se comporta e diz coisas exatamente igual àquele avô, que nem sequer é lembrado mais na família, o bisavô. Porque aquela informação está dentro da cabeça dele. Ele só, por uma razão pessoal, acessou e passou a se comportar por identificação com aquela pessoa que ele sequer conheceu. Ou seja, essa informação está dentro de nós. Mas não está só do avô, do bisavô. Quem é imigrante sabe que, de repente, tem atitudes... Vários traços. Vários traços de um povo que sequer conheceu. E quando nós vamos lá nas origens e olhamos, começamos a dar conta... Essa pessoa faz exatamente o que o tataravô, o quincoavô dele fazia. Claro. Como é que pode? Bom, porque a informação está dentro da cabeça da pessoa, aquela pessoa em especial conseguiu acessar e botar em prática. Então, isso nós já não temos mais dúvida com relação a isso. A questão é como se prova, como a pessoa leiga pode acompanhar e que gera um pouco de conflito. Mas para quem estuda e está diretamente relacionado com o tema, não tem mais esse tipo de preocupação.
A questão toda é que o inconsciente tem uma outra parte que se chama inconsciente reprimido e que essa parte sim tem a ver com a nossa vida atual. E por que ele é reprimido? Ele é reprimido porque algumas coisas que são traumáticas, são conflitivas, são complicadas para nós, uma parte do nosso psiquismo retira o afeto, e aí voltamos à notícia que é desagradável, que nós trocamos e passamos para outra menos desagradável. Ao retirar o afeto, ele reprime. Esse é o mecanismo da repressão. Como é que o psiquismo reprime uma determinada ideia dentro de nós que é traumática ou conflitiva para nós? Ele tira o afeto. Ao retirar o afeto, aquela cena fica sem valor. Sim. Fica uma cena como se fosse... Perde o significado. Como se fosse o conjunto. Então, é como se nós assistíssemos uma projeção de slide. Uma coisa é ver o slide de um assassinato e outra coisa é assistir o assassinato. O impacto afetivo do assassinato de quem assiste é tremendamente mais traumático do que a pessoa que assiste o slide ou a projeção ou a foto, um jornal, ou a notícia de um assassinato. Então, o psiquismo faz exatamente isso. Ele retira o afeto daquele fato e, ao retirar aquela... Ele é reprimido. Quando volta a juntar, a pessoa volta a sentir tudo novamente como se fosse o primeiro dia. Se a gente pegar numa ocorrência trágica na rua, né, e a gente vê que é uma tendência das pessoas olharem, passarem ali e olharem, né, e outros ficarem ao redor e permanecerem ali, né? Vai ser que gosta daquilo ali. Sim. Vai do estado interno de cada um. Vai do estado interno de cada um. Aquela pessoa que está naquela volta, né, ela está naquele momento com aquele sentimento. Então, exerceu atração. O porquê exerceu atração e que tipo de atração teria que examinar essa pessoa para entendermos. O certo é que quando uma pessoa fica ao redor de um cadáver olhando e sem aderido à situação da morte, é sinal de que aquela situação que não é a mais bela possível gerou dentro dele... Por associação... Dominou ele. Ele está absolutamente aspirado pela situação. Bom, nós temos, e eu vou fazer outro parênteses, já voltamos para a questão da atenção e do sono, e da insônia, e da medicação. Nós temos, enquanto seres humanos, uma atração muito grande pela questão da morte. Tanto é que nós não conseguimos resolver o tema da morte até hoje. Primeiro que todos nós morremos, não se conseguiu resolver isso. Embora tecnologicamente em algum momento até vá se poder chegar perto, não sei se resolver, mas chegar perto dessa questão toda em termos de prolongamento, postergação. Em segundo, porque mesmo que nós fôssemos capazes de impedir a morte, nós somos os primeiros a provocar a morte. Nós matamos com muita facilidade e temos prazer em matar. Estão as guerras, as fomes, as misérias, os assaltos, os assassinatos, as bandidagens, todas elas têm que ver, para dizer meia dúzia. Sem falar na roubalheira, o indivíduo que rouba a merenda escolar, o indivíduo que rouba 5 milhões de dólares da escola, da saúde, da educação. É um indivíduo que está fazendo uma guerra particular, matando muitas pessoas. O indivíduo que é capaz, a tecnologia que é capaz de, em 1 segundo, matar 1 milhão de pessoas com uma bomba, enquanto que na Idade Média levavam 3, 4 meses para matar 1000 pessoas com arco e flecha, a nossa capacidade destrutiva aumentou muito. Então não se pode subestimar que, aí vem um pouco a ideia de que nem tão humanos somos muito mais perto do mundo primitivo, desenvolvemos a tecnologia, que é um outro departamento, não tem nada a ver com o humano. Então isso se confunde um pouco na cabeça das pessoas. Então a atenção, voltando agora à repressão, tirando o afeto de uma situação complicada, nós reprimimos ela. Ao reprimir, ela fica num compartimento, para dizer de uma forma anatômica, para as pessoas nos acompanharem em casa, guardado dentro de uma parte do inconsciente que se chama inconsciente reprimido, e é essa parte que vai nos incomodar fundamentalmente. A neurose vem daí, os sintomas vêm daí. Por quê? Porque o fato de estar reprimido não quer dizer que seja morto. Ela tem uma energia, digamos assim, psíquica, que faz com que ela permanentemente tente se realizar, tente aparecer na consciência. Acontece que se aparece na consciência e foi reprimido porque era traumático, volta a ser traumático outra vez. Por exemplo, síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É quando vaza, se infiltra do inconsciente reprimido algumas sensações terroríficas que faz com que o indivíduo tenha esse pavor indiscriminado, que ele não sabe de onde vem. Quem é da área olha e sabe que é a fumaça que está vindo de um fogo no subterrâneo. Então nós vamos lá no porão, já sabendo que o fogo está no porão. A fumaça aparece na consciência. Taquicardia, mal-estar, sensação de que vai morrer a qualquer instante, desespero, precisa de alguém, reza. Tem alguns sintomas, mas a razão não é essa. Ele disse que não vai morrer. Claro. O que está ameaçando nem sequer é isso, porque a pessoa nem sequer consegue dizer em palavras o que está ameaçando, porque a ameaça está lá embaixo, lá atrás. Então o que a gente faz? Começa a abrir, até chegar onde realmente está a ameaça. Então nós vamos descobrir outras coisas que não tem nada a ver com o que ela está sentindo. E vai desaparecer o pânico
de uma hora para outra. Então, o inconsciente tem essa força, o psiquismo tem essa força ativa permanentemente. Isso acontece durante o dormir também. Só que durante o dormir, eu vou repetir, tu já sabe de cor e salteado, muitos ouvintes nossos já sabem, durante o dormir, o psiquismo ao longo de milhares de anos fez uma transação, que é a transação que permitiu o surgimento do sonho, evolutivamente. Sim. O sonho é uma forma que o psiquismo encontrou de poder permitir que as coisas saiam do inconsciente sem que o indivíduo se acorde. Ele só vai se acordar se o sonho falhar, ele vai se transformar num pesadelo. Doutor Newton, alguém já falou isso no programa, não sei se foi o senhor ou foi algum outro da área de antropologia, né, que mencionava que nós somos um animal caçador, mas nós éramos também presa, né? Fomos presos de outros animais. Somos, né, de nós mesmos ainda. E de nós mesmos também. Mas nós não temos uma visão noturna quanto os animais predadores. Sim. Né? Nossa visão noturna é muito limitada. Aonde é que nós buscamos, né, o refúgio? Na caverna. Sim. E na caverna, com o fogo que descobrimos. Né? Na aquisição do fogo. O fogo. E isso aí ia a bebida, né, que acalentava. Quer dizer, o homem já descobriu em bebida, né, uma maneira de se tranquilizar de noite. Tem um filme antigo. Tem um filme antigo que as pessoas podem buscar na internet, que é a Guerra do Fogo, que fala disso. Nos povos, não são povos, que eram agrupamentos primitivos antes ainda da civilização, portanto não eram povos, nem civilizações, nem sociedades, eram grupos primitivos que lutavam pela aquisição do fogo. Então, o entardecer fazia com que as pessoas entrassem em pânico, se deprimissem, ficassem inquietas. O nosso pânico do entardecer ainda nos remete a ser primata. Sim. Pelo medo. Aí nós temos um exemplo da pré-história se manifestando em nós. Aí nós temos um bom exemplo. Que legal isso que tu trouxesse. Para as pessoas entenderem em casa. Os pediatras, não sei se hoje diz isso, mas antigamente diziam que o choro das 6 da tarde da criança, do entardecer das crianças, tinha que ver com o apagar das luzes, como uma reminiscência desse momento em que a luz do sol se punha e o ser humano ficava muito à mercê dos predadores, dava um desespero, porque a visão dele não era tão boa quanto dos outros, e os animais caçavam os seres humanos muito mais à noite do que durante o dia. Daí surge o tema das cavernas, as grutas, em penhascos e tudo mais, para impedir que os animais, dificultar a entrada dos animais durante a noite. De qualquer maneira, nós ainda manifestamos esses pavores, digamos assim. A escuridão, para nós, tem um pavor enorme, que as pessoas associam com almas e fantasmas. Sim, mas agora, na verdade, aonde o homem entrou para dentro de uma caverna, né, e colocou uma bebida alucinógena, né, e ainda o fogo, com imagens, né, que o fogo faz pela sombra, né, isso aí, pelo menos alguns dizem que as figuras rupestres, né, elas são muito semelhantes. Exatamente. Na Oceania, na África. Correto. Né, porque os medos, né, eram são os mesmos. Semelhantes, assim né, do ser humano. Sim, não tem correto. Tá aí, doutor Newton, né, nós vamos fazendo o intervalo e concluindo essa etapa do programa, né? E daqui para frente nós encerramos também no Facebook, sequenciamos no rádio com o doutor Gustavo Gonzalez Real, ele que é médico em gastro, né? Até o professor Sacuni, ele coloca gastroenterologia, né? Que seria o nome correto, né? O nome correto, gastroenterologia. Enterologia, né? É que a gente usa outros formatos, né? Mas esse é o correto, né? Isso. Temos as patologias do estômago, que é da gastro, né? Como também do intestino delgado e o intestino grosso, que seria a enterologia, né? Então a gastroenterologia seria roubando todos esses. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência, né, com a área de gastro no programa de hoje. E vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Perfeitamente. Vamos nos despedindo dos nossos ouvintes no Facebook até a semana que vem. Muito bom. Muito ótimo.